Então, olha só. Esse aqui é um exercício onde você precisa encontrar e classificar os pontos críticos, só que esse exercício ele tem mais funções do que aqueles primeiros que nós estávamos fazendo, porque aqueles outros só tinha raiz, era polinômio, era função racional. Aqui tem um logaritmo na história, né? Então veja, ele quer que você encontre quais são os pontos críticos e diga se esses pontos críticos são de máximo ou de mínimo. Então a oportunidade de retomar aí o estudo que você estava fazendo lá da seção de pontos críticos, né? Função crescente e decrescente. Primeira coisa, ponto crítico é aquele pontinho, né? É onde a derivada se anula. Eu vou falar da abscissa do ponto, tá certo? Eu falo assim, ponto crítico, abscissa do ponto crítico. Por favor, entenda que está embutida aí a abscissa do ponto crítico. Então, o ponto crítico é o ponto onde a derivada se anula. Então, é aquela abscissa ali onde a derivada é zero. Então, se você quer encontrar ponto crítico, primeira coisa, eu preciso encontrar quem é a derivada. Então, aqui eu vou derivar essa função. A derivada aqui dá 2x, derivada do ln de x dá 1 sobre x. E o que eu quero saber é quando é que isso aqui dá zero. Então, eu preciso descobrir quando é que isso aqui dá zero. Bom, se você adicionar 1 sobre x nos dois membros, aí você vai ficar com isso aqui, ó, que 2x igual a 1 sobre x. Se você multiplicar os dois lados por x aqui agora, multiplica por x de lá e por x de cá, lembrando que o x é diferente de zero, né? Aí você vai ficar assim, ó, com 2x² igual a 1. Ou então você pode pensar assim, o produto cruzado, 2x vezes x é 2x² e 1 vezes 1 dá 1. Você quer o x, né? Você quer achar o x. Então isso aqui implica que x² dá 1/2. Bom, se o x² dá 1/2, então extrai a raiz quadrada nos dois membros, leva em conta que esse x aqui pode ser tanto positivo quanto negativo, e você vai chegar assim, ó, mais ou menos a raiz de 1/2. Isso aqui extrai a raiz do numerador, a raiz do denominador, vai ficar 1 dividido por raiz de 2. Então isso aqui implica que x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Então, esses aqui são os pontos críticos, ó, são dois pontos críticos, ó, pontos críticos. Ok? Aqui é que a primeira derivada, o teste da primeira derivada, ele não é que seja impossível de você utilizar, mas é que é mais interessante usar o teste da segunda derivada. Porque você teria que fazer o desenho do gráfico dessa função. Mas essa função não está naquele repertório de funções comum que a gente conhece o gráfico, como raiz quadrada, x², seno, cosseno, exponencial, logaritmo. Ela não está nesse rol de funções. Então é mais fácil analisar a natureza desse ponto crítico se eu olhar para o teste da derivada segunda. Então eu derivo mais uma vez, eu vou pegar a função derivada e vou derivar para encontrar a derivada segunda. Então eu já tenho isso aqui, que é f' de x, é 2x, depois menos 1 sobre x. Aí eu vou encontrar a derivada segunda, então eu vou derivar mais uma vez aqui, vou encontrar f duas linhas de x, a derivada de 2x dá 2. Então vai ficar assim, ó, 2 menos. A derivada de 1 sobre x dá menos 1 sobre x². Vai ficar menos 1 sobre x². Isso aqui seria bom se você soubesse. Mas se você não souber, eu também vou ficar muito satisfeito se você souber encontrar. Né? Se você não lembra de cabeça quanto é que é a derivada de 1 sobre x, mas você consegue fazer isso aqui, também está de bom tamanho. Ó. A derivada de 1 sobre x é a mesma coisa que você inverte isso aqui, fica assim, derivada em relação a x de x elevado a menos 1. Aí, regra da potência, como é que você deriva a potência? Esse menos 1 desce, fica assim, menos 1, vezes x elevado a menos 1, tem que tirar 1 lá em cima do expoente, né? Então vai ficar assim, menos x elevado a menos 2, que se você inverter aqui, vai ficar menos 1 sobre x², que é justamente o que eu coloquei aqui. Então a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x². Então vamos guardar esse resultado aqui. E aí vamos ficar com o seguinte então, né? Que a derivada segunda, ela é igual a 2 mais 1 sobre x². Note que aqui você tem
um x positivo e um x negativo. Mas tanto faz se é positivo ou se é negativo, quando você elevar ao quadrado, vai dar positivo, não é verdade? Então eu vou dizer o seguinte, ó, que a derivada segunda aqui, a derivada segunda aplicada no ponto ou mais ou menos 1 sobre raiz de 2, não importa se é positivo ou se é negativo, vai ficar assim, ó, 2 mais 1 dividido por mais ou menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Mas, inclusive, você até poderia evitar essas contas aqui. Eu vou terminar essa continha, tá? Mas você poderia evitar essa continha aqui se você olhar para cá e tirar uma conclusão a respeito do sinal disso aqui. O que você pode falar com respeito ao sinal dessa expressão aqui? É sempre positivo, mas não é todo mundo que percebe isso, né? É sempre positivo. Porque x² não importa se o número é positivo ou se é negativo, isso aqui vai dar positivo. Você adiciona um número positivo com outro positivo, continua positivo. Em particular aqui, ó, terminando aqui, vai ficar assim, 2 mais 1 dividido por mais ou menos elevado ao quadrado, vai ficar mais. 1 dividido por raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 1 sobre 2, né? Porque raiz de 2 ao quadrado dá 2. 1 dividido por meio dá 2, vai ficar assim, 2 mais 2, que é igual a 4, que é positivo. Positivo, boca para cima, positivo. Se o derivada segunda é positivo, ponta de mínimo ou máximo? Mínimo. Então, portanto, x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2, são os dois, né? São pontos de mínimo. Quando a gente fala assim, a gente está falando local, né? Localmente são pontos de mínimo. E você poderia até ficar curioso com o gráfico dessa função, né? Aqui tem um pequeno detalhezinho que eu acabei não falando, né? É que eu devia ter falado. Sabe o que é? Vou te explicar, olha só. Não faz sentido o x igual a menos 1 sobre raiz de 2. Alguém sabe dizer por que não faz sentido? Porque ln de x não está definido para x negativo. Então, o x igual a menos 1 sobre raiz de 2 não serve. X igual a menos 1 sobre raiz de 2 não pertence ao domínio da função. Então, na verdade, eu só tenho um ponto crítico aqui. X igual a 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é ponto de mínimo, né? É ponto de mínimo local. Entendido? Então, se você fizer o gráfico dessa função, vai lá no GeoGebra, no Máxima, no programa que você quiser, faz o gráfico lá, você vai ver que nesse local aí, 1 sobre raiz de 2, a função está assumindo o seu valor mínimo. Seu valor mínimo. É isso. Pronto, acabou.